Show. Então agora, vocês que estão vendo a gravação, eu acabei de reforçar aqui um pessoal que estava ao vivo os nossos encontros. Cada semana tem um alvo e hoje é o nosso Partir do Pão, tá? Então, o Partir do Pão, por mais que seja uma leitura da palavra, eu gostaria muito que vocês, né, se abrissem para isso, porque é o momento onde a gente exercita o espírito. Então, o que é o exercitar o espírito? É exercitar o dom que há em cada um de nós. Quando um fala e os outros ouvem, um exercita o dom e os outros só estão consumindo aquele dom. Agora, quando todos estão lendo, quando todos estão compartilhando, quando todos estão orando, todo mundo está fluindo e é algo que o espírito tem liberdade. Então, nós desejamos que todos vocês sempre busquem isso, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar? Sim, Amém. vamos. Show. Quer fazer a oração? Amém. Pai querido, obrigada por essa noite, Senhor, na tua presença, reunido mais uma vez com os nossos irmãos. Eu peço que o teu Espírito esteja entre nós, Senhor, como eu sei que o Senhor já esteve durante todo o nosso dia, Jesus. mas que o Senhor possa se manifestar a nós aqui, se revelar a nós mais uma vez, que dessa maneira simples, Senhor, mas com o coração muito sedento Sim. por ti, Senhor, o Senhor possa tocar cada um aqui, o Senhor possa trazer mais percepção sobre o mundo espiritual, sobre o teu espírito, Senhor. Que a gente possa estar pronto para receber, nos Sim, alimentarmos da tua Jesus. palavra. Em nome de Jesus, que toda preocupação, qualquer situação externa, Senhor, coisas que possam estar agitadas dentro da nossa alma, Senhor, a gente possa nos acalmar agora, Senhor, lançar fora agora toda ansiedade, todo Sim, Senhor medo, toda Jesus. preocupação e realmente estarmos 100% aqui focados, Senhor, em Ti. Em Sim. nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Então, eu queria somente saber aqui quem por acaso não pode, né, ler hoje, né? E para o pessoal que está vendo pela primeira vez, a gente sempre lê um capítulo onde cada um aqui lê um versículo. Então é uma dinâmica simples, mas gostosa. É engraçada também, tá? Porque tem vezes que o pessoal, o som não sai, um lê, daí passa e tudo mais. E essa é a coisa gostosa, né? Da gente estar todo Sem mundo pressa, sem pressa, cada sem um lendo um expectativa pouquinho. de perfeição, né? Sendo De gente. liturgia. Então quem não pode, por acaso ler, escreve no chat só para eu saber. E daí eu considero todos os outros nessa dinâmica de leitura, tá? Daí eu vou colocar aqui uma sequência, tá? E daí você só grava sempre quem que é a pessoa que vem antes de você. E daí é tranquilo. Quando chegar a pessoa, sabe que você é o próximo, tá bom? Beleza. Então vamos começar aqui, ó. Todos no 10? O Fabiano, então vou colocar aqui, tá? Na ordem que eu tô lendo, tá? Que eu tô vendo. Então, para mim aparece a Silvana primeiro, tá na esquerda, depois o Fabiano, depois a Pri, depois o Rafa, depois a Domênica, depois a Fabi, a Danusa. Se a Danusa não puder, você fala, tá, Danusa? Eu tô já te colocando no bolo aqui já. Rosânia, a Jussiene, o Felipe Begali e a Ana Oliver. Ana Oliver, ó, quero deixar claro para você que eu estou, inclusive, a Mi Fernandes saiu e vai voltar. Ah, a Ana falou que não pode, tá bom. Então vou tirar a Ana. Beleza. Ana, só pra você saber, a gente está aqui pertinho de Ilhéus, hein? Pode ser que a gente passe em Ilhéus para te dar um abraço, hein? Ó, vamos ver. Tá, então só vou colocar aqui a ordem de novo. A Mi vai poder? Mi Fernando, você vai poder ler? Para
quem não sabe, o nome da Mia é Camila, tá? Eu sim, gente, tô aqui. Então, Tá, Camila. tá. Então todo mundo vai ler, vai ser rapidinho. Beleza, então, ó, de novo. Silvana, Fabiano, Pri, Rafa, Domênica, Fabi, Danusa, Rosânia, Jussiene, Begali e Mi Fernandes, tá? Então tô colocando aqui essa sequência. A gente vai ler qual texto, gente? A gente vai ler Mateus 7, tá? Da última vez a gente leu Mateus 6. Esse é um capítulo só? Hoje a gente vai fazer um capítulo só, tá? Porque Mateus 7 tem bastante coisa, né? Fala sobre o Sermão da Montanha e coisas muito importantes sobre o sermão, tá? Então vamos lá. Cada um lê um versículo. Daí na hora que você for ler, você desativa o microfone para você falar e depois você coloca de novo no mudo, tá bom? Então bora lá. Silvana começando. Bem, o juízo temerário é proibido. Versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do seu olho, o cisco do olho de seu amigo. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Calma aí. Depois da Ju, você é depois da Rosânia, tá? Agora é a Danusa. Daí vai ser a Danusa, daí a Rosânia, depois a Jussiene. Não tem problema. Vai lá, a Danusa agora. Estamos no versículo 8. Acho que a Danusa tá com alguma questão na internet dela, né? É, travou. Que ela caiu e voltou. Tá, então vamos fazer assim. A Danusa, não sei se você tá nos ouvindo, travou tudo pra gente, tá? Então a gente vai fazer um ciclo, você ouve, daí depois no outro a gente vê se melhora, tá? Então vai lá. Acho que ela voltou agora. Já cheguei causando, né? Sem problema. Não tem problema. Agora Eu vou ler voltou. então o 8, já que foi Oito. lido o 7. Isso. Exatamente, lê 8. Pois todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e para todos os que batem, a porta é aberta. Qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão, o filho lhe dará uma pedra? Agora a Jussiene. Sei que eu não ia mais. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Esta é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,
que vem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Árvore boa, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Agora o Fê. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Eu, porém, responderei: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Viu? Isso. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ótimo. Amém. Vamos parar aqui, no último versículo de Mateus 7. Amém, gente. Vamos ter um momento de compartilhar, então, entre nós. Esse momento é um momento que o Senhor está no sermão, ele está trazendo direções muito importantes para a gente, né? Então, a ideia aqui do compartilhar não é assim, a gente ter um ponto de ensino complementar, tá? Não é a ideia de eu vir aqui e trago um ensino complementar, ou você traz, então não precisa ficar preocupado de, ai, o que eu vou falar? Ai, deixa eu olhar no rodapé da Bíblia para ver o que está escrito. Ai, deixa eu... Não, é assim, o que te tocou? Qual parte desse texto de Mateus 7 te saltou à mente, né? Tem algo que o Senhor Jesus tem falado com você sobre alguma parte desse texto? Caso não, teve algo que ele falou agora? Então, né, mais assim a gente compartilhar, né, pontos que nós ganhamos nesse momento, assim. Tem alguém que deseja começar? Normalmente eu começo, mas eu vou ficar pro final hoje. Eu quero começar. A gente estava lendo um livro, né? O Rafa estava lendo, aí ele começou a trabalhar, eu peguei Dela lei de tabela, entendeu, gente? Não, Priscila... eu estava lendo hoje, é isso que você não está sabendo. Eu estava trabalhando, eu peguei e estava lendo. E o versículo que está relacionado a isso é o versículo que a gente leu, 7 e 8, né? Que fala: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E qual dentre vós, né, que sendo vocês sendo mal, os seus filhos pedem algo e vocês entregam, imagine o Pai Celeste.
E o livro, ele falava sobre a economia do céu, né? E achei curioso, é uma experiência bem peculiar, assim, não entendi se foi uma visão, acredito que foi uma visão, e ele é levado a um depósito espiritual, assim, dos céus. Não sei se quem já ouviu falar desse livro. E eu achei bem interessante, assim, a experiência, porque ele fala dessa dimensão. Com a experiência, né, você acaba, exemplificando coisas que você não tem de clareza até hoje, não é um correspondente, né? Então amplia assim, uau, imaginar que os céus têm um depósito espiritual de tudo que o reino de Deus precisa para ser estabelecido aqui na terra até a volta do Senhor, né? Isso significa toda sorte de suprimentos físicos, suprimentos emocionais, né? Todas as coisas. Ele fala de compartimentos e tal, é bem interessante. Mas é um lugar no coração do pai que precisa ser acessado, né? Não é qualquer filho, não é de pedir de qualquer forma ou pedir qualquer coisa. Mas é um alinhamento tão profundo, né, do nosso coração com o coração do pai, que me faz acessar sem timidez aquilo que está pronto, está disponível. Então, quantas vezes a gente se depara com essa frase com um olhar de necessidade? Eu estou precisando, então eu vou pedir e o Senhor vai dar, eu vou buscar, eu vou encontrar, vou bater, vai se abrir, em tantas necessidades que nós temos, né? Mas eu vejo que esse não é o sentimento, né, alinhado a um propósito dentro do coração do pai. É como realmente um filho herdeiro, que sabe aquilo que tem direito e realmente tem uma comunhão tão grande com o pai, tem um alinhamento tão grande com o pai, que sabe aquilo que está disponível, né? Então sabe que o pai vai abrir a porta, né? O pai não vai fechar a porta. Então, como eu li isso hoje, esse é o versículo que me destacou, assim. Eu creio, assim, todas as realidades do Espírito estão disponíveis para a nossa vida, mas existe essa linha, né, desafiadora da nossa humanidade, que é enxergar tudo que a gente precisa, ou tudo que a gente sente, ou tudo, né, que dói, e conseguir crer, né? Conseguir crer e manifestar, materializar, reivindicar toda essa sorte de bênçãos mesmo que o Senhor tem para a nossa vida. E ele fala sobre tanto alimentos para os que estão famintos. É bem interessante assim, né? Como tá tudo preparado, mas precisam ter filhos que estejam alinhados e saibam pedir aquilo, porque está disponível para ser liberado. Então, pensando assim, né, o que hoje, assim, um insight que eu tive do livro foi como a gente se limita, né? Como a gente coloca Deus tantas vezes numa caixinha, achando que, eu preciso ser uma boa pessoa, eu tenho que, né, me superar como filha de Deus para alcançar tal bênção. E não é sobre isso, né? É sobre uma dimensão mesmo, assim, é sobre uma consciência de quem somos em Deus. Então, só para não ficar falando muito, a gente está num lugar aqui que tem bastante árvore, de manhã a gente estava orando ontem, e eu estava falando isso com o Rafa, né? Eu sempre falo disso aqui, mas eu falei, Rafa, não é sobre eu cuidar desse coqueiro, entendeu? Porque eu preciso desse coco, então eu vou regar, então eu vou me preocupar se ele está tomando sol, se eu vou, tipo, adubar. Não é sobre porque eu preciso pegar algo, porque eu tenho essa necessidade. Mas é sobre eu me tornar esse coqueiro, sabe? É sobre eu receber o alimento eu me tornar a natureza vai passar por mim. Eu vou gerar esse coco, né? Não vai ter necessidade e eu vou gerar também o alimento. Então eu falo, não é simples. Por que eu falo tanto? Porque é o que o Senhor fala comigo, ele sempre me bate nesse assunto. Mas assim, o desafio de nos tornarmos, né, um com o Pai, e acessarmos essa intimidade, tudo que está disponível do Senhor para a nossa vida. Então, que a gente realmente possa meditar nisso, sabe? Nós pedirmos e Ele nos dará. Também não está falando que vai cair no colo, né? Existe essa interação do Pai com a gente. Pedir, a gente tem que pedir. E Ele vai nos dar. Nós vamos buscar, nós vamos encontrar
E eu declaro em nome de Jesus que vocês vão bater e vai se abrir, e porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Amém. Amém. Amém, ó. Não precisa vir também nesse tom de ministração, não. Pode ser só compartilhar, que a Pri tá hoje já Com no as coisas manto aqui, frescas aqui né? na cabeça. Já tá quase eu receba. Isso aí. Mas tô falando só pra vocês também terem liberdade simplesmente, né? Ó, ganhei isso, ponto. Tipo, entendeu? Benção. Quem mais? Posso falar? Ó, Com a Fabi tá certeza. perguntando do livro, né? Cadê o livro? Pega lá, eu esqueci que eu Então, não tô mas eu acho que eu achando. deixei lá embaixo. Ah, não, tá Pode aqui. falar, Danusa. Ó, não é o que a Pri acabou de falar, é interessante porque, mas não é isso que eu vou compartilhar, não. É que fala sobre filho, né? Na verdade, quando fala o filho que lhe pedir, às vezes a gente não se enxerga como filho, né? E por isso que não tem coragem de se colocar nessa posição. A gente se coloca na posição de servo, de qualquer pessoa, menos de filho. Mas Exatamente. eu queria compartilhar algo que há muitos anos atrás fez muita diferença na minha vida, no meu relacionamento com Jesus, é sobre a porta estreita. Eu ficava perguntando, né? Porque a porta larga é ampla, né? Tipo, leva à destruição. E eu ficava, Jesus, mas é tão mais fácil entrar pela larga. Por isso que um monte de gente entra por ela. Porque quem quer entrar pela porta estreita, pelo caminho difícil? Só que naquela época ele me respondeu e fez toda a diferença no meu relacionamento com Jesus, porque ele falou assim: Danusa, a porta larga é uma porta que ninguém tem contato um com o outro, acha que tem, mas vai passando, ela é larga. Então as pessoas acham que é fácil, mas você acaba passando igual, por exemplo, você vai num shopping, a porta é larga, vai pelo cantinho, a outra vai pelo meio, para geralmente nem encostar um no outro, para passar sem incomodar. E a porta estreita que leva à vida é diferente, por quê? Porque aí ele falou assim, ó, é uma conexão que deve ter eu, o Espírito Santo e você. Então não é que ela é estreita, é porque a gente já passa coladinho um com o outro, porque é uma porta de intimidade, e intimidade tem proximidade. E ele falou assim, e é difícil, aqui eu falo que é difícil porque não é para todos, tem, tipo, não são todos que querem uma intimidade. E aí, por isso que eu já falo, não é simples, é difícil, mas para aqueles que querem passar pela estreita, que querem uma conexão íntima comigo, não fica mais difícil. Mas ele já avisa, porque ele não engana. Então ele já fala, ó, não vai ser simples, mas você quer? Mas depois que a gente se envolve, se torna simples, porque gera confiança, gera intimidade. E quando a gente conhece o coração do Pai, é diferente, porque eu sei que Ele é bom em todo tempo, então Ele não vai colocar nada que eu não poderia suportar, nada que me trouxesse dor, porque a Bíblia fala que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Então, tudo é a nossa ótica e fez toda a diferença na minha vida. É isso que eu queria compartilhar. Uau, que bênção. Demais, muito legal essa perspectiva de ser realmente estreita, porque ela é próxima, porque ela é íntima. Amém, eu creio. Demais. Obrigado. E aí, quem mais? Ó, a Fabi perguntou do livro, ó. Esse livro aí, ó, mandamos no chat. As chaves para a economia do céu. Bem legal. Quem mais gostaria de compartilhar? Eu vou falar, tá? Manda Beleza, ver. eu vou falar do versículo 12, que fala assim: todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei dos profetas. Me chamou bastante atenção porque me lembra um pouco de mim. As pessoas falam que eu sou bem intensa em tudo que eu faço, né? Quero ser um pouco
Então, vou dizer assim, vou ser bem aberta com vocês, tá, gente? Uma palavra aqui. Trouxa, vai. Ah, você é trouxa dos outros, você fica fazendo tudo pros outros. Mas a verdade eu vejo como intensidade. Eu entendo o que eu tô entregando. E eu não entrego esperando nada em troca, assim, teoricamente. Apesar da gente ter essa questão de troca, né? De dar e receber. Mas muito da minha intensidade, eu tento fazer dessa forma, sabe? E às vezes a gente até acaba se cobrando, mas quando a gente para e olha para a Bíblia, para a palavra do Senhor, a gente não precisa se cobrar, se julgar nesse ponto, né? Então me chamou atenção por isso. Eu vou aproveitar aí que a Miss Fernandes falou, que é justamente esse, quando eu vejo, né, a regra de ouro, que é o que eu falo, como o Pri falou, que ela fala sempre, eu falo sempre isso, principalmente com meus filhos, eu digo, olha, o que você quer que façam com você, faça com os outros que você gostaria que fizesse com você. Agora entenda que não é porque você está fazendo, né, uma coisa boa, você também vai receber. Muitas vezes você pode não receber, mas faça. E às vezes você faz e a outra pessoa fica até constrangida, né? Porque você trata ela tão bem e faz coisas boas para ela e ela lhe trata mal e aí muda isso aí. Então é bem que me falou. Essa para mim é a regra de ouro, literalmente. Na verdade, eu não faço porque eu quero que façam, né? Não, tá falando, se quereis que os homens vos façam, fazei. Mas é como se estivesse elevando a régua, né? Tipo assim, independente, você não tem a garantia que vão fazer, mas você no mínimo tem que fazer isso. Tipo, não tem como você É o teu padrão, né? fazer menos que isso, né? Então, é realmente elevar, acho que o nível das águas, assim, né? Eu me relaciono dessa forma. Muito mais sobre a minha identidade, sobre o meu caráter, sobre né, meus valores, do que se a pessoa vai retribuir, mas é inegociável isso, né? Quem mais? Sugiro vocês sempre passarem assim, baterem o olho, né, sobre as outras partes do texto, para ver o que salta realmente. Quem mais gostaria de compartilhar? Posso falar rápido? Com certeza. O que mais me tocou nessa passagem foi ali dos dois fundamentos, né, o versículo 24, que fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse versículo, na verdade, ele vem bater de contra a mim, né? Porque ali no começo fala assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então, é muito fácil a gente ouvir a palavra, mas praticar já não se torna tão fácil assim, porque ela vem e bate contra a nossa carne, contra a nossa alma, e ali fala que o homem que as pratica é comparado àquele que constrói a casa sobre a rocha. Então, muitas das vezes nós ouvimos e praticamos a palavra do Senhor, e mesmo assim no dia a dia vem a chuva forte, os rios transbordam, que nem aqui na nossa região, a semana passada houve um ciclone onde eu acho que o Brasil todo ficou sabendo, né, do que aconteceu, e, e ali bateu a chuva forte. Nós temos muitos irmãos ali dentre aquelas pessoas ali. E mesmo alguém de fora que pode olhar e pensar, mas o porquê que Deus permitiu que isso acontecesse, ou até mesmo às vezes nós como cristãos podemos nos pegar em alguma situação e perguntar, mas Senhor, por que o Senhor está permitindo que isso está acontecendo na nossa vida? Mas o Senhor não falou que ia nos poupar de nada. O Senhor, nesse versículo 24 e 25, ele fala que mesmo que nós colocamos os fundamentos na rocha, que é Ele, mesmo assim os rios vão transbordar. Mesmo assim o vento vai bater. Mas a diferença é quando eu ouço e pratico a palavra, o vento ele não tem força para derrubar. A chuva não tem força para me levar com ela, né? Então esse ponto que eu ganho muito, porque
falando de uma forma pessoal, é muito fácil ouvir a palavra, é muito fácil eu sentar, que nem o Rafa fala, sentar e consumir. Mas agora praticá-la no dia a dia, amanhã, no momento que nós desligar esse computador que está eu, a esposa e as crianças em casa, é aí onde entra o praticar a palavra. E a prática da palavra é que nos leva à perfeição que é o Senhor, né? Que é Cristo. Amém. Amém, amém, é isso. Uau, Muito bom, amém. amém. Quem mais deseja compartilhar? Eu, oi. Manda ver. O que me chamou a atenção aqui foi o versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o versículo 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Quando eu li isso aqui, me transferiu para um texto onde Jesus fala assim, que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus, né? E quando ele fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, né, entrará no reino dos céus. Eu vejo assim, Jesus, ele olhando para esses escribas e fariseus, assim, para mim, assim, eu penso que eles representam a religiosidade, né? E Jesus, assim, ele vai confrontar isso, né? Trazendo, assim, no meu coração, assim, houve um despertamento, assim, será que aquilo que eu sou hoje está excedendo, né? Está indo além, né? Porque aqueles homens, eles tinham conhecimento da lei muito grande, né? Comparado com as outras pessoas que cercavam Jesus ali. Eles conheciam, porém, não praticavam aquilo que conheciam, né? Aí entra a questão aí, né, que o irmão disse, né, aquele que ouve as minhas palavras, né, e, e as pratica, né, eles serão semelhantes a uma casa edificada sobre a rocha. Eu vejo Jesus assim, sabe? Tratando disso com a gente, né? Vocês precisam ser autênticos, vocês precisam ser realmente filhos maduros, né? Como você tem frisado aí, sabe? Não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É isso que vai me levar ao reino dos céus, né? Porque quando eu pratico, quando eu me aproximo disso, né? Eu vou, né? Subindo os degraus, né? E me aproximando mais daquilo que realmente Jesus quer que a gente seja, né? Filhos, né? Amém. Amém. Uau, é isso. Demais. E num outro texto, o próprio Cristo ele fala, né? Apontando justamente para os fariseus. Ele diz: olha, façam o que eles falam, mas não façam o Isso. que eles fazem, porque eles não fazem o que falam, né? De Lembrei disso novo, também. totalmente conectado com esses dois textos, né? Sobre a vossa justiça exceder a dos escribas e aqui também sobre Amém. essa questão da prática. Amém, gente. Quem mais deseja? Justiane, não sei se você levantou a mão. Agora eu já tava, não vi. Se for agora, aproveita agora, compartilha pra gente. Então, Pode falar. eu tenho uma experiência, sim, que me marcou muito e me fez eu me aproximar mais de Deus, que foi alguns anos atrás, quando eu tive a minha filha no hospital. Eu não, na verdade, eu não lembrava disso, depois que os médicos e a enfermeira falou comigo, que eu apaguei, né, zerei, e eu lembro que eu chegando em um lugar, tinha dois, vamos dizer assim, dois anjos, que foi dois seres que me levou até uma porta, né? Quando vocês estavam falando da porta estreita, realmente a porta que eu fui levada era uma porta estreita, ao qual tinha dois me levavam e dois estavam pelo lado de dentro. E quando os que estavam fora chegaram comigo, não bateu, não. Só chegou na porta, os dois de dentro já abriu. E eu comecei a não querer entrar. Eu vi coisas, nossa, muito lindo, maravilhoso, tremendo mesmo. Mas aí eu não quis entrar.
E aí, os dois que estavam dentro foi e falou com o de fora, pergunta para ela por que ela não quer entrar. E aí perguntou, por que você não quer entrar? Aí eu falei, porque eu preciso cuidar do meu filho, ele é muito pequenininho, e eu não posso. Aí comecei a chorar, já falando, eu não posso entrar aqui, mas você não quer ficar aqui? Ah, eu quero. Não estou entendendo, você quer ou não quer? Eu falei, não, eu quero ficar aqui, mas porém eu preciso cuidar do meu filho, que ainda é bebê, e eu tinha nascido, a outra tinha nascido, né? E aí os de dentro foi e falou assim, eu ouço isso assim como se fosse agora. Deixa ela voltar, porque ela precisa cuidar dos filhos dela. Então, pedir, dá-se usar. Eu pedi e ele ouviu a minha voz. Ali, na última, quando foi no outro dia, o médico chegou para mim e perguntou para mim, Jussiane, você é evangélica? Aí eu falei assim, sou sim, doutor. Por quê? Aí ele falou assim, porque você morreu. Você sabia que você morreu? Aí eu falei assim, como assim? Aí ele, então, eu imaginei logo que você era evangélica, porque o que aconteceu foi, não foi? Aí a enfermeira foi e falou assim, realmente. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, então, é tipo assim, o que eu quero dizer, pedir, dá-se usar. Se naquele momento eu não tivesse lembrado do meu filho, né, dos meus filhos, que eu não lembro nem se eu lembrei da minha bebezinha que tinha acabado de nascer, que eu fiz cesárea, né? Mas do meu filho, com certeza, eu lembrei, que tem 27 anos, que inclusive o nome também é Rafael. Então, assim, é algo que toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro, porque foi algo que eu pedi, assim, em prantos, e eu não estava no corpo normal, né? Eu nem imaginei. E Deus me ouviu na hora, me respondeu, que não me aceitou eu ficar e me mandou de volta para o corpo. Muito profundo. Ó, Deus falando, essas mamães, hein? Meu Deus, vai, volta logo. Que demais, que bênção. Olha, você vê, né, como é gostoso a condução do Espírito de Deus, né? A gente tem esse momento de um compartilhando e vai parecendo que uma completa as coisas e daí vem uma experiência, né, que nos renova. É demais, né? Amém. Que bênção. Eu queria compartilhar, assim, sabe, esse Mateus 7, né, esse capítulo é muito forte porque, para mim, ele vai complementando, né? Então, sempre que eu leio um texto, assim, eu fico ruminando no Senhor. Senhor, o que o Senhor, né, tá querendo trazer? E esse texto de Mateus 7 você vê claramente, né? Tanto porque é claramente um momento onde ele está falando lá, né, as bem-aventuranças, então ele está falando uma sequência de coisas. Mas mais do que uma sequência, é legal ver como que essas coisas se completam, né? E elas estão totalmente ligadas. Então, ele começa falando do julgamento, né? No contexto de, poxa, não julga o outro, né? Antes de você julgar o outro, olhe a sua própria vida. Então, ele já está começando a preparar faça o que você quer que os outros façam, né? Ele está preparando isso, ele já está falando, ó, para de julgar, faça, né? Daí aqui ele já fala assim, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrar, isso que a Pri leu, isso é muito forte, né? Eu quero falar um pouquinho disso, porque o Senhor tem falado muito comigo sobre essa questão da nossa ação ativa no processo. Então o próprio Deus que fala, antes que você abra a boca, eu já sei o que você precisa e supra as suas necessidades. Esse mesmo Deus que fala isso, ele diz, mas peça. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Então, ou seja, Deus já liberou todas as coisas nas regiões celestiais, mas ele mesmo sendo Deus que já tem tudo suprido, ele quer que você peça. Então ele quer a comunhão conosco. Então ele está trazendo uma ação ativa de comunhão. Ponto 1. Ponto 2. Não somente pedir, mas ele quer que eu busque. Eu não sei vocês, né, gente? Mas assim, eu sempre tive essa visão do buscar no contexto de o filho chato que vai ficar pedindo, né? E vai ficar buscando, vai. Mas recentemente eu tenho tido uma visão assim, um pouco diferente desse texto. Eu tenho entendido que assim, eu peço para o Senhor e Ele me ouve. Mas agora Ele quer que eu busque aquilo.
Então eu vou buscar os comos, eu vou buscar as alternativas. Então eu vou dar os passos, eu vou buscar as possibilidades que eu tenho na minha mão, eu vou buscar. E além disso eu vou bater nas portas. Então não é só assim, Senhor, me dá o recurso. Eu pedi, mas eu vou buscar caminhos para gerar recursos. Eu vou bater nas portas que eu tenho disponíveis para geração de recursos. Então, isso é uma coisa da função ativa, né? Sim. Muita gente só pede e fica esperando. Sim. Mas o Senhor, Ele quer que eu peça, eu busque e eu bata. Amém. Então, é uma função muito ativa, né? E daí ele fala, né? Que quem bate a porta abre, quem busca encontra. Então ele nos dá uma garantia que se você faz a tua parte, ele faz a dele, né? Beleza, mas daí depois ele fala dessa questão do entrar na porta estreita e daí ele fala sobre a porta larga. Então, de novo, é o que a Danusa falou, mas existe uma necessidade de busca ativa, porque existe um caminho que eu tenho que entrar. Daí depois ele fala dos falsos profetas. Ou seja, ele fala, pelos frutos conhecereis. Então ele fala de novo sobre o fazer. Então tem gente que fala, mas não tem fruto. Então tenha fruto. E daí ele fala, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Mas ele fala, quem entrará? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Então existe uma necessidade de uma ação Tremendo, ativa. né? Fala, faz a vontade do meu Pai. Tem a ver com o reino, né? Sim, total. E se a gente fica preso que o reino é apenas a salvação não é pelo que eu faço, é por crer. Mas ele faz a vontade do meu Pai. Então é sobre práticas, né? É sobre o reinar. E sobre comunhão, porque depois que ele fala, faz a vontade do meu Pai, eles disseram, mas não expulsamos o demônio? Não falamos em teu nome? A gente, como religioso, acha que talvez algumas práticas religiosas sejam a vontade de Deus, mas muitas vezes o Senhor ele quer para aquele momento uma outra ação. Sim. Então eu preciso estar atento à comunhão para fazer a vontade do Pai. Amém. Então, isso é muito importante, estar atento à comunhão, né? Beleza. E daí ele fala, né? Porque ele diz, eu nunca vos conheci, gente. É muito forte isso, né? Pessoas que fizeram ações no contexto de expulsar demônios, falar em nome, fazer maravilha, ele diz, eu não conheci. E daí ele depois, na sequência, ele fala dessa questão de quem escuta as minhas palavras e pratica. Então não é sobre eu só fazer, mas é sobre eu escutar o que Deus ele quer que eu faça. Porque senão eu saio fazendo aquela coisa, não é sobre eu fazer sem parar. É fazer sem parar. É parar para fazer, parar para escutar, parar para ouvir o Senhor, parar para ruminar na palavra, parar para entender. Então eu fico impressionado como um texto vai complementando o outro, né? Nesse sentido. Amém, gente. Então, muito forte, né? Não sei se mais alguém deseja compartilhar, se o Begalha, a Ana querem, ou se vocês vão ficar mais hoje, né, ruminando. O Begalha falou, crer e fazer. Amém, Begalha, é isso? Crer e fazer. Glória a Deus. Então, amém, gente. Vamos partir o pão? Então, a gente separou aqui, não sei se vocês conseguiram separar um pãozinho ou um cálice. Se você não conseguiu separar, quiser separar rapidinho, mesmo que você não tenha aí um vinho ou um suco de uva, pega algum elemento que represente, só para a gente significar esse momento de comunhão juntos, comunhão no Senhor. Amém. Mas enquanto vocês pegam, né, eu acho que é só importante a gente
ruminar nesse sentido de estar em comunhão. Por quê? Porque a gente sempre tem muitas vezes essa discussão religiosa sobre a graça e o reino, né? E muitas das pessoas da graça falam não é sobre obras, não é sobre fazer. E muita gente que tem esse viés do reino fala tem que fazer, né? E uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus é que não são dois evangelhos. O evangelho da graça e o evangelho do reino são o mesmo evangelho, mas o que muda? O que muda é o nível de maturidade. Porque eu começo na graça e quando eu recebo aquela graça, eu manifesto essa graça para com o outro. E o filho maduro, ele entende o que Jesus falou aqui de fazer, mas fazer alinhado. Porque senão a gente vê esse texto, mas aquele que pede recebe. Quantas vezes a gente pede algo e não recebe? Sim. Por que isso? Porque Tiago já fala, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para os próprios deleites apenas. Então, muitas vezes o nosso filho, ele quer uma coisa que não é bom para ele. A gente fala, não. Então, a gente está dando o melhor, mas não é o que a gente, muitas vezes, o que ele quer. Então, o que eu preciso? Ter essa comunhão. Amém? Então, vamos orar pelo pão e pelo cálice? Então, a palavra fala que quando o Senhor ele sentou com os discípulos, ele pegou o pão e o cálice. E ele deu essa orientação, né? Que todas as vezes que a gente estiver reunido em nome do Senhor, que a gente pegue esse pão e a gente se lembre do corpo. E o corpo significa a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Amém. E o corpo também significa o sacrifício, para a gente se lembrar que Ele se entregou por nós. Amém. Então a gente não pode fazer isso nunca de maneira religiosa apenas, mas a gente sempre tem que trazer a nossa memória. Porque nós precisamos discernir o corpo, a igreja, os irmãos e o sacrifício para que a gente viva essa realidade da igreja. Sim. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, por esse tempo de partir o pão juntos. A gente já partiu aqui a palavra, Senhor. A gente partiu, Senhor, o Senhor Jesus no meio de nós aqui. Mas agora a gente quer também partir o pão, Senhor, nos lembrando, Senhor, desse momento onde o Senhor se sacrificou por cada um de nós. Levou toda a condenação, levou toda a maldição e levou toda a enfermidade. Sim, E por isso nós somos sarados, Senhor. Por isso nós somos Amém. livres. Por isso nós podemos nos reunir e ser a sua igreja, Senhor, na terra, em cada cidade. Aleluia. Então nós te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, comemos do corpo e nos movemos como o corpo de Cristo na terra. Então te agradecemos e te louvamos em teu nome, Senhor. Amém. Amém? Vamos comer o pão. Amém. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Jesus. E depois o Senhor, ele pegou o cálice e ele quis que a gente também entendesse o sangue. E ele falou, todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês vão lembrar da nova aliança no meu sangue. Então, essa nova aliança, ela é uma aliança nova e superior. Sim, Jesus. Ela não é uma aliança baseada apenas numa lei, numa regra, mas ela é algo superior, é uma graça. E o próprio Cristo derramou o sangue dele por nós, simbolizando essa aliança. Então vamos agradecer. Senhor, obrigado por essa aliança. Obrigado porque, Senhor, nós não fizemos nada para merecer isso. Foi, Senhor, Pai, a graça. E nós queremos todas as vezes nos lembrar, Senhor, dessa graça, para que essa graça não seja vã, Senhor. Para que o teu sacrifício não seja vão para conosco. Nós queremos todos os dias nos lembrar da sua aliança e nos mover, Senhor, a partir dela. Amém. Senhor, ela foi de graça, sim, Senhor, ela foi imerecida. Mas nós queremos, Pai, como filhos maduros, nós queremos nos mover a partir dessa aliança. Sim. Nós queremos, Pai, entregar a nossa vida a partir dessa aliança. Nós queremos nos lembrar, Senhor, do que lemos agora em Mateus 7, das suas recomendações a partir dessa aliança. Amém. O Senhor pagou um preço muito maior por nós.
E agora nós queremos também pegar a tua cruz e te seguir. Te agradecemos e te louvamos, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos beber o cálice. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Queridos, assim, é sempre importante falar, né, que a gente crê que a palavra, quando fala sobre nós analisarmos a nós mesmos, ela não está falando sobre uma análise religiosa para que a gente veja se nós estamos dignos ou não estamos dignos de participar da mesa do Senhor. Porque se eu digo que eu me analiso digno ou não, eu estou invalidando a cruz. Porque o Senhor, ele já se entregou por nós. Sim. Então nós já somos dignos, porque ele fez por nós, e não somos nós que fazemos por nós mesmos, né? Então, o analisar a si mesmo e discernir o corpo tem a ver com entender o corpo de Cristo, a igreja. A igreja é o corpo. Então eu preciso me analisar. Será que eu estou vivendo essa realidade daquilo que Jesus ele pagou um preço? Será que eu estou, né, me movendo? Então isso me traz responsabilidade para com o corpo. Amém? Gente, amém, glória a Deus. Eu queria, né, falar uma coisa. A gente vai encerrar agora tendo um momento de oração, tá? E nesse momento de oração eu queria fomentar algo aqui pela primeira vez, né, assim, entre nós aqui do Somos, que tem a ver com essa questão do exercitar o dom, né? E daí dentro dessa questão do exercitar o dom, eu quero falar especificamente sobre a oração, tá? E sobre a oração, a gente tem sido muito encorajado no Senhor, né, sobre ser ousado em oração, mas eu queria trazer uma perspectiva e eu quero que vocês orem e ruminem sobre isso. Por quê? Porque nós, como cristãos, muitas vezes a gente se apega a um texto, né, que é o texto em Atos, onde os discípulos eles estão presos e a igreja clama, né? E daí a gente se apega a esse único texto e a gente muitas vezes tem uma percepção como se a quantidade de pessoas afetasse o resultado da oração. Então muitas vezes a gente sem perceber criou essa crença nossa, né? Quanto mais pessoas orando, melhor. Vai ficar mais forte a oração. Então você está com alguma situação, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas no fundo, né, o Senhor ele leva em consideração a nossa infantilidade na fé, né? E é isso que ele fala ali, né? Teu filho pede algo, você dá, não é? Tem vez que a gente é novinho na fé, não é assim? A gente, ai Senhor, se o Senhor realmente apaga a luz. Quem já viu uma história dessa? Eu tenho uma amiga que conta umas histórias infantis assim, né? Ai, vai acontecer isso. E muitas acontecem, porque o Senhor olha a nossa, né, fase inicial na fé. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente precisa se mover de outro jeito, tá bom? Então eu quero dizer o seguinte, gente. Para nós seria muito melhor falar assim, coloca aqui os pedidos de oração e todo mundo vai orar, porque vai ficar uma oração mais forte. Mas agora eu quero que a gente comece a exercitar algo entre nós, que é o quê? Que a gente ore uns pelos outros, para que todo mundo possa orar pelo outro. E a gente entenda que não é na quantidade de oração que vai ficar mais forte ou menos forte, mas é quando nós, em fé, exercitarmos essa prática de oração. Amém? Amém. Então, Você vai dividir em a gente vai fazer agora em salas menores. E daí eu queria pedir para que vocês fizessem o seguinte, na sala vai ficar 2 a 3 pessoas no máximo, e daí cada um vai abrir uma situação para que o outro ore, tá? Então eu gostaria que vocês se expusessem mesmo assim. Olha, gente, expusessem, né? Essa situação, essa semana estou passando por isso, se vocês pudessem orar, e daí vai abrir uma vulnerabilidade, daí o outro ora por você. Daí aquele que orou abre a situação
e daí o outro que não orou, ora. E daí todo mundo vai abrir uma situação e um orar. Beleza? Pode ser? Então, vamos fazer um exercício aqui para o pessoal entender essa É igual dinâmica. amigo secreto, não tem segredo. A Priscila é mais prática, né? Igual amigo secreto. Ele abriu, eu oro. Se eu orei, eu abro, ele ora. É. E daí se tiver 3, o que não orou, ora Sim, tem que e fechar. abre para fechar, tá bom? Amém, gente. Deus abençoe. Então a gente vai encerrar aqui. Quem puder ficar na sala simultânea só para a gente ter esse tempo de oração, fica. O Fê vai ter que sair, vai na bênção, Fê. Mas quem puder, daí vocês oram e a gente já encerra nos pequenos grupos, tá bom? Beijo, gente. Eu vou Deus abrir aqui, tá? abençoe, amo vocês. Deus abençoe. Ó, quem puder, a gente vai criar aqui os pequenos grupos, tá bom? Beijo. É que tem uns que também não. Vamos ver quem entra, né? Vai, só clicar no botãozinho azul aí. Quando você clica no botão azul, vai. Ó, pessoal que está assistindo a gravação, Deus abençoe. Depois você nos deixa saber se você assistiu. Se você estiver no grupo do Somos que interage, fala assim, assisti a reunião. Você que não assistiu, não está no grupo de interação, só dá um joinha pra gente saber, tá bom? Deus abençoe. Beijo, beijo.